Por definição, o QI do brasileiro é baixo. O brasileiro não é inteligente. O brasileiro é sim inteligente. As pessoas ficam ofendidas com isso, mas é a dura realidade. O QI do brasileiro médio é baixíssimo. O brasileiro é menos inteligente do que o macaco. O brasileiro é burro. E é esse povo que vota, defende políticos de esquerda ou de direita, vive falando de política, vira evangélico ou católico, porque é um povo viciado e etc. A gente tem uma média de QI ridícula no Brasil. Média de 100, de 60, é né? 83. Média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O brasileiro médio, ele tá abaixo de um macaco em QI. A macaco chega a 90? Tem macaco que chega a 90 de QI. A média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição, uma gaussiana, padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Eu tenho metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço para as pessoas escolherem se as pessoas não têm inteligência para escolher? Porque a gente tá num país extremamente estúpido. Infelizmente, a gente tá num país que a média de QI é 83. Não fala isso, pelo amor de Deus. É ruim você ter um país que a média de QI é 83, sendo que você tem macaco que chega a 90 de QI. Isso é ruim. Só que ninguém também tá pensando no seguinte, tá? Se a média é 83 e a distribuição é uma distribuição normal, então quer dizer que metade da população tem menos de 83 de QI e metade da população tem mais. Então 50% tem menos do que 83 de QI. Só que a gente sabe que tem macaco que chega a 90 de QI. A pergunta que fica é, qual é a porcentagem da população que tem um QI menor que macaco? Já fiz esse cálculo para vocês não terem o trabalho. Ele dá 68% da população. 68%. Arredondando para 70, quer dizer, de quando você vê 10 brasileiros andando aí pela rua, né? Daqueles 10, 7 tem um QI menor que de um macaco. Porra, tudo isso? Então como é que a democracia pode dar certo? Como é que eu posso dar poder de escolha numa situação onde não se tem investimento sério nenhum em educação de base? Democracia, por definição, é uma puta de uma roubada. Ainda mais no Brasil, já falei isso no outro podcast. Sim. Como é que eu quero que o povo decida se a média de QI do Brasil é 87? Eu falo, tem macaco que chega a 90 de QI. Ô, louco, não tem não. Tem, sério? Tem macaco que chega a 90 de QI. Porra, e ele consegue fazer, tipo... E a média de QI, obrigado Haddad, ministro da Educação por 7 anos, jogou o Brasil, média, se a média é 87, tem gente com 77, Como é que a gente 77. conseguiria aumentar isso, para alimentação melhor na infância? Isso sem dúvida. Tem formas que dá pra aumentar. Isso, o que dá pra fazer? Quem ajudou, por exemplo, essa média de QI baixo? Por exemplo, pessoal do PSOL ajudou isso. Pelo fato de os burros aqui no Brasil serem a grande maioria, e infelizmente a grande maioria esmagadora, obviamente que o que é errado sempre dará certo, justamente por ser a maioria. E por conseguinte, tudo que seja imbecil, idiota, jagunço, debilóide e bronco terá fama, destaque na mídia, likes, curtidas, seguidores, engajamentos e notoriedade. A exemplo disso é um podcast de uma dupla de idiotas que simplesmente é um dos podcasts mais famosos do Brasil. É um dos muitos exemplos de que o Brasil cultua o que é burro, parvo, idiota, leso e jumentacional. Mas a gente viveu uma infância muito feliz, cara, assim, era muito gostoso. Vocês eram muito rueiro? Muito. Principalmente o meu irmão mais velho, o Fabiano, ele era muito assim. Eu era mais tímido, eu era muito novo. Eu era mais tímido, mas o meu irmão do meio, o Fabiano, muito. Mas é muita diferença de idade de você pros outros? É 82, 77 e 79. Nossa, eu pensei que era a idade. 82 anos. Eu falei, mano, Fabiano não tem 77. Caralho, Fabiano. A pessoa, ela deixa de ir trabalhar. É um vício, assim como qualquer outro Como vício. assim deixa de trabalhar? Deixa de trabalhar. Caralho, mano. Verdade. É patológico, patológico. Tipo assim, passa de pai pro filho? Não. Ah, tá. O que é patológico? Esse cara tá falando. O que é Eu não sei também não, tá? Eu zoei ele, mas eu sabia que não era de pai pra É filho. patológico, falei. Caramba. É o pai com lógica. Se o seu pai. Precisa ser um pai da hora, senão meu filho já vai nascer viciado. Acabou. Vai, meu Ó, um abraço pro Lucas da Rico Games, meu patrocinador, fãzaço de vocês dois. Rico Games é loja de jogos? Não, não, de bicicleta. Não, mas, mano, às Vende vezes... bicicleta, morcego, albino, estão trazendo da África uns morcegos, e tá fazendo também, ordenhando vaca.
Rico Games. Você é folgado, hein, velho? Você que é burro, não que sou folgado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Um país que cultua tudo que seja imbecil só pode ser um lugar onde a nação por si só escolhe ser quadrúpedes, porque aqui o sistema educacional sempre é ignorado e, além disso, os professores são sistematicamente ofendidos e desvalorizados. E coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito. Não discute com ela não. Discute não. Não é de hoje que todo o sistema educacional do Brasil é ruim e horrível. Isso é histórico e é feito de propósito para deixar o povão, que é gado, sempre idiotizado e hipnotizado, pois quem sabe menos obedece melhor. E não é o brasileiro um povo pacato, porque o brasileiro só vira leão quando o time dele está em maus momentos. Fora isso, o brasileiro é um povo rudimentarmente pacato. E além de quem saber menos obedece melhor, quem sabe menos também será um péssimo eleitor e um ótimo dizimista. O Brasil, assim como o brasileiro, foram programados para serem um gigantesco celeiro de otários, tontos e mentecaptos. Educação é o tema também do comentário hoje de Arnaldo Jabor. Por que será que a educação é tão ruim no Brasil? Foi um desastre? Foi um erro dos governos passados? Foi o quê? Foi um desejo. Isso, a educação aleijada do Brasil sempre foi um desejo desde a colônia, porque a coroa portuguesa não queria que crescêssemos intelectualmente. Era perigoso. Ao contrário dos americanos, que puniam os pais que não educavam os filhos, nossos portugueses desconfiavam da educação e a tradição ficou. Até o século XIX era proibido publicar livros sem o aval da igreja e o carimbo do governo. A primeira universidade do país foi fundada em 1920 para exibi-la ao rei Alberto da Bélgica, que veio nos visitar. Sabem quando a Argentina criou a sua? Em 1613. Portugal estimulou o bacharelismo, a dedicação a literatices, ao invés de ciências exatas essenciais para o desenvolvimento. O caso do Tiririca é exemplar. Ele sabe assinar o nome, mas é como 50% de alfabetizados do país. Analfabetos funcionais, incapazes de assumir funções sofisticadas que o mercado exige com o progresso. O mapa demonstra que a educação piora à medida que subimos para as áreas das oligarquias coloniais, Norte e Nordeste. A miséria da educação no Brasil não é um acidente, é uma obra de séculos. Tiririca, você não está sozinho, você representa milhões de brasileiros. O baixo nível intelectual e educacional do brasileiro certamente vai interferir em toda a sua vida, como por exemplo, na sua vida cívica, ouvindo sempre músicas idiotizantes, escolhendo sempre um jeito de ser mais burro possível em seu comportamento no cotidiano. Chegando para descobrir o que fazem as pessoas com QI 83. Essa galera acredita nos políticos e ainda defendem eles. E se você discordar da opinião delas, uma discussão logo começa. Quem tem QI 83 também adora um som alto, seja nos bailes, em casa ou nos carros. Afinal, eles têm que mostrar para todo mundo o péssimo gosto musical que eles têm. E para finalizar, essa galera com QI 83 adora uma briga. Seja briga de trânsito, briga em estádio de futebol, briga em casa, briga em rua, briga por causa de macho, briga por causa de mulher, enfim, se comportar como animais para essa galera é o que importa. Quem foi Ayrton Senna? Presidente do Brasil. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? 5 mil, 10, 15 mil. Quantas casas decimais tem o número pi? Ah, mano, eu nem sei o que é número pi. Quantas vogais tem a palavra casa? 2. Não, vogais? É 2. Uma. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? 200 mil litros. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Qual o masculino de Lula? Bolsonaro. Quem foi Albert Einstein? Quem foi Albert Einstein? Médico. Qual a raiz quadrada de 81?
Nossa. 4? Se não sabem nem escrever e fazer conta de divisão, imagina o senso crítico para discutir política. O Brasil não vive em uma democracia, como dizem. O Brasil vive desde sempre, desde o seu início, em uma jumentocracia institucionalizada. O Brasil é culturalmente primitivo, rude, estúpido e ser equino, jegue e asno intelectual é moda e é o padrão do débil povo brasileiro. Matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas. Realmente isso é verdade, já ouvi essa frase sendo dita em alguns lugares, e o mais impressionante é que o QI médio do brasileiro está em 83 e o QI médio da população mundial é 100. Então realmente aqui no Brasil é muito difícil, é impossível praticamente você desviar das antas, só que você tem que desenvolver essa habilidade, senão você vai ficar para trás. Tem até uma espécie de macaco que tem um QI de 95, para você ver. O brasileiro tem um QI de 83. Não é piada isso, tá? Existem alguns estudos que indicam, inclusive, que provavelmente é por conta do clima quente e tal. Existem alguns cientistas que direcionam mais para esse lado. O fato é que mesmo dentro dos humanos existe diferença entre QI. Por exemplo, homens têm, em média, 5 pontos a mais do que mulheres em QI. Então, cara, assim, honestamente, você tem que aprender a desenvolver essa habilidade aí, porque anta vai ter para todo lado. No Japão, cientistas revelam que um teste mostrou que a memória curta dos chimpanzés pode ser melhor que a dos humanos. No teste, os chimpanzés tinham que memorizar números numa tela que depois eram escondidos. Os macacos tiveram um melhor resultado que os estudantes quando os números eram apresentados em tempo menor. Um dos chimpanzés, com 5 anos de idade, chegou a acertar 80% das vezes. A média dos universitários foi de 40%. Qual o estado com a maior taxa de analfabetismo no Brasil? Em 10º lugar, o estado do Acre, com 8,5% de taxa. Em 9º lugar, ficou o grande estado da Bahia, com 10,3%. Em 8º lugar, fica o Rio Grande do Norte, com 10,5%. Em 7º lugar, o estado de Pernambuco, 11% de taxa. Em 6º lugar, fica Sergipe, com 11,7%. Em 5º lugar, ficou o Ceará, com 12%. Em 4º lugar, o estado do Maranhão, com 12,1% de taxa. Em 3º lugar, ficou a Paraíba, com 13,6%. Em 2º lugar, o estado do Alagoas ficou com 14,4%. E liderando em 1º lugar, o estado do Piauí, ficando com 14,8% de taxa. O Brasil foi projetado para ter uma população palerma, tosca, burra, rústica, fanática e alienada. O brasileiro não precisa ser estudado. O brasileiro precisa estudar. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.